Oi, eu sou a Lari e nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu fiz esse gerador de senha aleatória usando HTML, CSS e JavaScript. Então eu vou te mostrar como que ele funciona. Aqui tu pode colocar a quantidade de caracteres que tu quer que tua senha tenha. Então aqui eu vou colocar 5, por exemplo. Aqui tu pode selecionar os tipos de caracteres que tu quer que a tua senha tenha. Então eu vou incluir uma letra maiúscula, minúscula, incluir um número e um caractere especial. Eu vou clicar aqui em gerar a senha. Então aqui a senha já está gerada e eu posso copiar ela. Então aqui senha copiada com sucesso. Então, se tu quer aprender a fazer esse gerador de senha e também aprender a fazer esse tipo de mensagem, também tem mensagens de erro, por exemplo, então continua assistindo esse vídeo. Eu vou começar criando uma pasta aqui na área de trabalho, mas tu pode criar aonde tu achar melhor. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito, criar uma nova pasta e vou chamar ela de Password Generator. Vou abrir o VS Code e vou arrastar essa pasta aqui para dentro. Agora eu vou criar as pastas e os arquivos que a gente vai precisar. Vou começar criando o index.html, vou criar a pasta src e dentro dessa pasta eu vou criar a pasta JavaScript e outra pasta no src chamada de styles. Dentro do styles eu vou criar um arquivo que vai ser o styles.css e dentro da pasta JavaScript eu vou criar um arquivo que vai ser o script.js. Então script.js. Com todos os arquivos criados, agora eu vou iniciar o nosso HTML. Para isso, eu vou clicar aqui com o botão direito e abrir com o Live Server, que é uma extensão que vocês podem baixar aqui nas extensões. E agora a gente pode começar o nosso HTML. Então eu vou clicar no ponto de exclamação e vou dar um Enter, que ele cria essa estrutura padrão para nós. Vou trocar aqui a linguagem para PTBR, o nome da nossa página eu vou trocar para Password Generator. E agora a gente pode começar realmente a fazer a nossa página aqui dentro do body. Então eu vou criar uma div e ela vai ter o ID de container. Dentro dessa div eu vou colocar uma imagem que vai ser esse cadeado aqui. Vou deixar ele disponível no repositório do GitHub, então vocês podem ir lá e baixar. O link tá aqui na descrição. Então aqui eu vou colocar a tag img e vou passar o caminho para ela. Só que antes eu vou criar aqui uma pasta que vai ser a images e como eu já tenho a imagem aqui, eu só vou arrastar ela aqui para dentro. Então aqui eu já tenho a imagem que eu vou precisar. Então aqui eu já vou passar o caminho da imagem, que vai ser src/images illustration.svg. Talvez você precise recarregar a página pela primeira vez para o Live Server funcionar. Então aqui eu vou atualizar. Abaixo da imagem eu vou colocar um H1, que vai ser o título da nossa página. E vou escrever aqui dentro, gerar senha. Vou também colocar um ID de title. Abaixo do H1 eu vou colocar uma div que vai ser a senha em si. Então quando gerar a senha vai aparecer essa div aqui. E ela vai ter um ID de password container. Então password underline container. Dentro dela eu vou colocar um spam, que vai ser a senha que vai ser gerada. Então aqui eu vou colocar um ID de password nesse spam. Aqui dentro eu não vou colocar nada, porque a gente vai gerar a senha e colocar aqui pra dentro alguma coisa com o JavaScript. Então por enquanto não precisa colocar nada. Vou colocar um botão embaixo. Então embaixo do spam eu vou botar um botão que vai ter o ID de copy. E dentro dele eu vou colocar um ícone. Então como que a gente pode colocar ícones? Eu vou usar o Font Awesome. Então eu vou pesquisar aqui no Google por Font Awesome CDN. Vou clicar nesse primeiro link aqui e copiar esse primeiro link aqui e colar ele aqui no nosso head, em cima do title. Agora eu vou ir lá no Font Awesome mesmo e vou pesquisar pelo ícone que eu quero. O ícone que eu quero é o ícone copy, então eu vou pesquisar aqui por copy. É esse ícone aqui. Então eu vou clicar nele e vou copiar ele aqui e vou colar aqui dentro. A nossa div da senha tá pronta, a gente pode ir para a próxima div, que vai ser realmente essa div aqui. Essa primeira que a gente fez foi essa aqui, agora a gente vai fazer essa aqui. Então eu vou botar uma div também e vou colocar o ID dela de password items. Vão ser os itens da nossa senha, então items. O primeiro item, então eu vou botar uma div que vai ter a classe de item. O primeiro item vai ser aquele input para tu dizer a quantidade de caracteres. Então aqui eu vou colocar um input, ele vai ser do tipo number, do type number. Vou colocar um ID para ele de size e um name de size também. E eu vou colocar uma label, que vai ser aquele textinho, né? Eu vou colocar aqui no for, vou botar o size, né, para referenciar o ID do input. E aqui dentro eu vou escrever quantidade de caracteres. Abaixo dessa div item eu vou colocar uma outra div item. E agora ela vai ser o input do tipo checkbox, que vai ser os nossos checkbox aqui. Então eu vou colocar um input também.
só que agora ao invés de ser type number, ele vai ser type checkbox. Esse primeiro checkbox aqui vai ser o para incluir letras maiúsculas, então aqui eu vou escrever no name include uppercase e no ID eu vou passar include uppercase também. E vou colocar uma label para ele. Aqui eu vou passar o include uppercase também e aqui dentro eu vou escrever incluir letra maiúscula. Eu posso copiar esse item aqui e colar logo abaixo dele. E aqui eu só vou trocar o uppercase para lowercase, aqui no ID também e no for também. E aqui eu vou trocar maiúscula para minúscula. Vou colar ele mais uma vez e agora eu vou trocar aqui para número. Então vai ser número, aqui no lugar de lowercase vai ser number e nos outros lugares também, aqui no name e aqui no ID. Posso colar ele mais uma vez. Agora eu vou trocar para special character. Então aqui eu vou botar incluir caractere especial e aqui eu vou trocar para special character. E vou trocar aqui no name e no ID também. Agora só falta colocar o botão. Então aqui abaixo desse item aqui, eu vou colocar um botão e vai ter o ID de generate. E vou escrever dentro gerar senha. O nosso HTML tá pronto, agora a gente pode fazer o nosso CSS. Então primeiro eu vou importar ele aqui. Então eu vou escrever aqui link, botar o caminho do nosso CSS, que é src/styles, styles.css. Agora é só ir lá no CSS e fazer ele. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser zerar algumas coisas padrões. Então eu vou colocar um asterisco, vou colocar margem 0, padding 0, um box sizing, border box. Vou também trocar a fonte. Então aqui eu vou pesquisar no Google por Google Fonts. E a fonte que eu vou usar vai ser a fonte Roboto Mono. Então aqui eu vou pesquisar por Roboto Mono. Vou clicar nela. Vou clicar aqui em Get Font. Daí tu pode clicar aqui em Get Embed Code. Vir aqui em Import. Copiar esse import aqui. Colar ele no teu código. Botar um ponto e vírgula. E tu já pode usar ele. Então para usar ele, a gente pode vir aqui no asterisco mesmo. E colocar um font family. Entre aspas simples. Roboto Mono. Vírgula monospace. E a nossa fonte já tá aqui. Eu vou criar algumas variáveis aqui em cima, que vão ser algumas cores que a gente vai usar durante o projeto. Então, para não precisar ficar repetindo o código da cor, eu já vou separar todas as cores aqui que eu vou usar, e daí depois é só chamar pela variável ao invés de chamar pelo código da cor. Isso também ajuda para caso eu queira trocar a cor, eu troque só aqui na variável, eu não preciso trocar em toda a página, em todos os lugares que eu usei ela. Então aqui eu vou escrever dois pontos root, abrir chaves e vou criar as variáveis. Então, eu criei duas cores primárias e algumas cores neutras. Então, vamos lá começar pelas cores primárias. Vou colocar dois traços, vou escrever color. Vou chamar a primeira primária, então, color primary. Vai ser a color primary 1. Vai ser a primeira cor. E a cor primária que eu coloquei foi 8B, C3, 4A. Vou dar um Ctrl D, vou duplicar a linha. E aqui eu vou trocar para color primary 2. E ela também vai ser 8B, C3, 4A. Só que ela vai ser um pouco mais fraca. Então, eu vou diminuir a opacidade dela colocando mais um A e um 6. Então ela vai ficar um pouco mais clarinha. Agora eu vou criar as cores neutras, então eu vou colocar traço, color neutral 1. A color neutral 1 vai ser a cor mais clara, então eu vou colocar aqui um. Então hashtag F8 FAFC. Vou duplicar a linha, vou colocar a color neutral 2. Aqui agora eu vou colocar a cor 24 23 2B. Vou duplicar de novo, vou colocar agora a neutral 3 e vou trocar a cor por 13, 12, 1A. Mais ou menos assim. Agora as variáveis das cores estão todas prontas, a gente pode começar a customizar realmente a nossa página. Então aqui eu vou colocar body, vou dizer que ele tem um display flex, um align item center, um justify content center. Vamos alinhar essa div, né? Vou colocar aqui um min height de 100 VH para ficar com a altura da página de mais ou menos esse tamanho aqui. E vou trocar a cor do fundo. Então background color vai ser aquela variável que a gente criou. Então eu vou botar aqui um var, traço, vai ser a color neutral 3. Dessa forma. Agora eu vou customizar o container, então eu vou colocar aqui hashtag container, vou colocar um display flex, um flex direction de column, um align item center e um gap de 12 pixels. Agora a gente vai customizar a imagem. Eu acho que eu não coloquei nenhum ID para ela, mas eu posso colocar. Então eu vou colocar aqui password img. Agora eu posso colocar esse ID aqui e a gente pode customizar essa imagem. Então password underline img. Vou colocar uma largura para ela de 100 pixels. Vou customizar o título também, então vou colocar hashtag title. Vou trocar a cor do título, então a cor vai ser a variável _,
Color Neutral 1. Vou também diminuir um pouco a grossura da fonte, então vou colocar um font weight de 500. Eu vou botar uma margem bottom para dar um pouquinho mais de espaçamento ali, então margem bottom de 10 pixels. Agora a gente vai mexer no container onde vai ser gerado a senha, então aqui eu vou colocar hashtag password container, vou colocar uma largura de 100% e uma largura máxima, eu coloquei uma largura máxima de 400 pixels. Vou botar um display flex, um justify content space between, um align item center e vou trocar a cor do fundo, então background color vai ser da variável color neutral 2, assim. Vou trocar a cor também para quando tiver daí a senha gerada for uma cor branca, aquele nosso color neutral 1. Vou botar um border radius também, então vai ser um border radius de 8 pixels e também vou botar um padding, então vai ser um padding de 8 pixels e 18 pixels. Dessa forma. Eu vou escrever aqui dentro desse span alguma coisa aleatória pra gente conseguir ver assim, e daí agora a gente vai customizar esse textinho aqui também. Então aqui eu vou colocar um hashtag password, vou diminuir um pouco o tamanho da fonte, então vou colocar um font size de 14 pixels. Se caso a senha ela for muito grande, por exemplo, deixa eu escrever alguma coisa muito grande aqui, ele vai sair pra fora, só que eu não quero que isso aconteça. Caso a senha for muito grande, eu quero que apareça 3 pontinhos, porque depois quando a gente for copiar, vai copiar tudo, né? E não vai copiar com os 2 pontinhos junto. Pra isso, eu vou colocar white space de no wrap, pra ela não quebrar, white space no wrap, um overflow de hidden, e pra aparecer os 3 pontinhos, é só colocar um text overflow de elipses. Dessa forma. Aí agora já tá funcionando. Deixa eu apagar aqui o que eu tinha colocado, deixa só um pouquinho assim. Agora vamos customizar esse botão aqui. Então eu vou colocar hashtag copy. Vou dizer que a cor do fundo ela é transparente, então background color transparente. Vou tirar a borda, então eu vou botar um border none. Vou mudar a cor da fonte, então eu vou colocar aqui color var. Vou colocar esse primary 1 aqui, ele já vai ficar aqui verdinho. Vou colocar uma altura para ele de 40 pixels, então aqui height de 40 pixels. Aumentou um pouquinho o tamanho aqui também. E vou colocar uma largura, então uma width. Isso vai aumentar o tamanho do clique do botão, do campo do clique também. Então aqui eu vou colocar uma largura de 30 pixels. Vou também aumentar um pouco o tamanho da fonte, o tamanho dele. Então vou botar um font size de 16 pixels. E vou colocar um cursor pointer. Também vou fazer um hover dele, então eu vou copiar ele aqui, colar ele abaixo, botar 2 pontos hover. E o hover dele vai ser só trocar a cor para a nossa variável de color primary 2. Daí quando eu passar o mouse por cima, vai ficar assim. Só vou fazer uma transição para não ser tão brusco quando eu passar o mouse por cima. Então aqui no copy eu vou colocar transition. A cor, então color, vai ser de 0.4s. Aí ficou mais ou menos assim. Agora a gente vai customizar esses itens aqui. Então aqui eu vou colocar hashtag password underline items. Vou dizer que a largura também vai ser de 400 pixels. O background color também vai ser da variável color neutral 2. As cores dos itens vai ser aquela color neutral 1. Então color neutral 1. Vou colocar um border radius de 8 pixels nele. Então border radius de 8 pixels. Um display flex. Um flex direction de column. E um gap de 8 pixels para dar aquele espaçamento. Então gap de 8 pixels. Também vou botar um padding nele de 18 pixels. Ele vai ficar mais ou menos assim. Agora eu vou customizar cada item em si. Vou colocar aqui um ponto item, vou botar um display flex e vou colocar um gap de 14 pixels. Então gap de 14 pixels. Como ele é o input de size, que ele tem um ID de size, né? Posso botar aqui hashtag size. Vou colocar uma width de 50 pixels, um text align center. Vou tirar a borda, então vou botar border none. E um border radius, então border radius de 4 pixels, só para dar uma arredondada. Eu quero que apareça esse botão sempre, não só quando eu passar o mouse por cima. Então como que a gente pode fazer isso? Eu vou colocar aqui hashtag size, vou colocar 2 pontos, traço webkit, traço inner, traço spin, traço button. Vou colocar uma vírgula, vou duplicar essa linha e vou trocar o inner por outer. Então, outer, tirar aqui a vírgula e botar chaves. E vou colocar que a opacidade é 1. Daí ele vai sempre aparecer. Quando eu clicar, eu não quero que apareça essa borda branca em volta. Eu quero que apareça uma borda um pouquinho verde. Então eu vou colocar aqui hashtag size, 2 pontos focus. E eu vou colocar que a outline dele é de 1 pixel solid. E a variável, a cor dele, vai ser a color primary 1. Aí quando eu clicar, vai aparecer uma bordinha
pouco esverdeada. Agora vamos customizar esse botão aqui, então eu vou colocar aqui hashtag generate, vou colocar um background color para ele, então vai ser da variável color primary 1 também. Vou tirar a borda, então vou botar border none. Vou colocar uma margem top para ele dar um espaçamento um pouco maior ali entre os itens, então vou botar um margem top de 12 pixels. Vou botar um padding para ele também, o padding vai ser de 10 pixels e 0 pixels. Vou botar um border radius, o border radius vai ser de 4 pixels. Vou trocar a cor do texto, então vou colocar color neutral 3. Vou trocar o tamanho da fonte, então vou botar font size de 16 pixels e um font weight, então font weight de 500. Um cursor pointer e agora é só fazer um hover dele, então vou copiar aqui esse generate, botar 2 pontos hover e vou trocar a cor do fundo. Eu posso copiar esse background color aqui e colar aqui embaixo e só trocar o primary 1 por primary 2, então vai ficar assim. E eu posso usar aquela mesma transição aqui que eu usei aqui no copy, então eu posso copiar aqui e colar ele aqui no generate e só trocar o color por background traço color. Ele vai ficar assim. Agora que eu vi que eu acabei apagando algum input sem querer aqui, que eu coloquei só a maiúscula e tá faltando a minúscula, eu provavelmente devo ter duplicado e trocado sem querer. Então eu acabei apagando ele, então eu só vou copiar aqui de novo e trocar e adicionar ele aqui. Então letra minúscula e vou trocar aqui para lowercase de novo. Prontinho, agora o nosso input já tá aparecendo aqui. Talvez vocês tenham reparado isso antes de mim, então aqui tá certinho agora. Então agora a gente pode ir fazer o nosso JavaScript, então eu já vou importar ele aqui para dentro da nossa página. Então abaixo da div, aqui dentro do body, eu vou escrever script, vou botar src e o caminho dele, então src/javascript e script.js. Agora é só ir lá e fazer ele. O que a gente vai precisar fazer aqui no JavaScript para poder gerar essa senha aleatória, né? A gente vai ter que pegar esses inputs, então a gente vai ter que ver a quantidade de caracteres que a gente digitou. A gente também pode definir um número mínimo, uma quantidade mínima de caracteres que tu tem que digitar aqui, por exemplo, no mínimo 4. A gente pode botar um máximo, um limite de caracteres também, a gente pode fazer isso depois. A gente vai ter que ver quais aqui estão marcados, se todos estão marcados, se nenhum está marcado. E depois, quando eu clicar em gerar, vai ter que pegar todas essas informações e fazer alguma coisa com ela. Eu acho que vai ser legal a gente começar criando uma função. Eu vou separar, né, todo o nosso código em funções. Então, uma função para cada coisa, para ser um pouco mais fácil da gente conseguir fazer, né? Então, eu vou começar criando uma função para ver quais que a gente pegou aqui. Quais desses checkboxes estão marcados, para ver se a gente vai querer maiúsculas, se a gente vai querer uma letra minúscula, para a gente ver cada uma dessas coisas. Então, vamos lá. Então, para isso, eu vou criar aqui uma função, então function, eu vou chamar ela de getChartTypes, que é basicamente pegar os tipos dos caracteres, os tipos que a gente vai querer. A gente vai ter que pegar esses inputs aqui e ver se ele tá marcado ou não. Então, para isso, a gente vai vir aqui e vai criar uma const, uma variável para cada um deles, né? Para cada checkbox aqui. Então, eu vou criar a primeira para uppercase. Então, const uppercase. E como que a gente pega o input? A gente coloca document.ou getElementById, porque a gente colocou um ID, ou a gente pode botar um query selector. Então, eu vou botar aqui query selector, abrir parênteses, abrir aspas, colocar uma hashtag, como ele é um ID, e o ID dele. O primeiro que eu coloquei foi include uppercase. E como que a gente vê se ele tá marcado ou não? É só aqui no final botar um ponto checked. Aí ele vai retornar um true ou false, né? Se for true, quer dizer que ele tá marcado. Se for false, quer dizer que ele não tá marcado. Então eu posso aqui duplicar a linha e eu vou trocar agora uppercase para lowercase e vou trocar aqui include uppercase para include lowercase. E o checked aqui no final fica igual. Posso duplicar essa linha mais uma vez e trocar agora para number. E aqui também include number. Também vou duplicar mais uma vez e agora é o caractere especial. Então eu vou chamar de special character e vou trocar aqui também para include special character. A gente pode dar um console log aqui para ver se todas essas variáveis estão pegando, né? Só que como a gente não fez nenhuma ação de clique, tipo, a gente não tá usando essa função ainda, né? A gente tá só pegando essas variáveis nessa função, só que a gente não tá chamando essa função em nenhum lugar, então não tem como a gente testar. Então,
a gente pode já chamar essa função em algum lugar, adicionar um evento de clique nesse botão e chamar essa função. Eu vou botar aqui, então, um document.querySelector e eu vou chamar aqui o botão de gerar. Então, eu vou botar aspas simples, vou botar generate, que é o botão de gerar. Vou adicionar um evento de clique, então, add event listener. Vou adicionar um evento de clique, então, entre aspas simples, clique. E vou botar uma função, então, function, abre parênteses e abre chaves. Dessa forma. Aí, aqui dentro, a gente pode chamar a função. Então, eu só vou colocar, por enquanto, um get chart types. Só que a gente não vai deixar assim depois, né? A gente só tá chamando esse get chart types aqui dentro pra gente poder testar pra ver se ele já tá pegando todos os inputs. Então, eu vou vir aqui e vou dar um console log. Então, console.log. Vou primeiro botar um de uppercase aqui. Vou inspecionar. Deixa eu passar aqui pro ladinho pra ser um pouco mais fácil de mostrar pra vocês. Vou colocar aqui no console e vou clicar em incluir letra maiúscula. Ele tá retornando true. Se eu desmarcar, ele vai retornar false. Se eu marcar de novo, ele vai retornar true. Como eu tô só botando ali no console só o incluir letra maiúscula, esses aqui não vão alterar nada. Mas eu posso testar um por um, mas eu acho que não precisa, porque como todos são a mesma coisa, a gente sabe que vai retornar com todos os outros também. Então não precisa disso por enquanto. Agora eu já consigo pegar aqueles que estão marcados ou não estão marcados. Qual que eu vou querer, né? Eu já consigo pegar e consigo saber isso. Mas o que eu faço com essa informação? O que eu tenho que fazer agora? A gente vai ter que verificar, né, quais tipos estão selecionados. Então a gente vai ter que fazer alguns ifs para ver, o uppercase está marcado, o lowercase está marcado, o número. A gente vai ter que criar uma lista que ela vai incluir para dentro dessa lista os tipos de caracteres que a gente vai querer de acordo com aqueles que a gente marcou. Então vamos lá na prática que eu consigo te mostrar melhor. Então eu vou botar const char types, que ela vai conter todos os tipos, né? Então eu vou botar aqui char types, só que ela vai iniciar vazia, porque eu não marquei nada, ainda não selecionei nada, não sei o que eu vou passar aqui para dentro. Então a gente vai ter que fazer os ifs para verificar o que a gente vai querer mandar aqui para dentro. Então, o primeiro if vai ser para ver se o uppercase está marcado. Então eu vou botar só um if uppercase. Eu não preciso colocar igual a true, porque se eu coloco assim, ele já vai verificar se ele é true. Então eu vou fazer assim, abrir chaves e aqui dentro eu vou fazer um push para dentro desse array para enviar para dentro dele as letras maiúsculas, caso eu tenha selecionado que eu quero letra maiúsculas. Então eu vou botar aqui um char types. Como é que eu empurro, como é que eu mando alguma coisa para dentro desse array? Eu posso botar um char types.push, que ele vai colocar para dentro do array, vai adicionar para dentro desse array alguma coisa que eu quero. E o que eu quero adicionar para dentro do array, caso eu marque letras maiúsculas? Todas as letras maiúsculas. Então eu vou colocar aqui o alfabeto em maiúsculo. Então A, B, C, D e assim por diante. Pra gente testar, para ver se ele tá adicionando para dentro desse array as letras maiúsculas, caso a gente clique em gerar a senha e tiver marcado, né, incluir letras maiúsculas, a gente vai fazer um console log para testar. Então, eu vou ter que retornar esse char types, essa variável aqui, porque daí, quando eu chamar ela aqui, o que vai estar chamando, o que vai estar mostrando é esse array. Então, a nossa função, ela vai retornar, return, o char types. Então, para a gente poder testar, a gente vai colocar um console.log aqui dentro para passar o char types para dentro dele. Então, aqui eu vou botar console.log de char types. E daí agora a gente pode inspecionar e lá no console, vamos clicar em gerar a senha sem ter marcado nada. Então, gerar a senha vai retornar um array vazio, né? E se a gente clicar em incluir letra maiúscula, ele vai retornar um array com as letras maiúsculas. Então, agora vamos fazer essa mesma coisa, só que com as letras minúsculas, com os números e com os caracteres especiais também. Então, eu posso copiar esse if aqui, colar ele abaixo. Agora eu quero verificar se as lowercase estão marcadas. Então, if lowercase, e aqui eu vou transformar o alfabeto maiúsculo para um alfabeto minúsculo. Um atalho do VS Code para isso é o Ctrl Shift L, só que eu acho que talvez tu tenha que colocar isso nas configurações do VS Code. Não tenho certeza se isso já vem com o VS Code, mas se não, tu pode digitar de novo com as letras minúsculas daí. Vamos verificar se ele vai adicionar isso dentro do nosso array? Então, vamos lá no console de novo. Se eu não marcar nada, vai vir um array vazio. Se eu marcar só as maiúsculas, vai vir um array com as letras maiúsculas. E se eu marcar os dois, vai vir um array com letras maiúsculas e minúsculas. Então, agora já tá funcionando, vamos fazer com os outros também. Vou copiar mais uma vez e vou colar ele mais uma vez. E aqui eu vou colocar number. Vou trocar para os números, então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Podemos testar mais uma vez, então vou inspecionar de novo, ir lá no console. Vou marcar todos eles e ele tá incluindo agora os números também. Vamos fazer isso agora com os caracteres especiais. Então eu vou copiar mais uma vez,
colar novamente. Vou trocar agora para Special Character. E aqui eu vou colocar alguns caracteres especiais. Então pode ser asterisco, pode ser ponto de exclamação, ponto de interrogação, tudo, qualquer caractere especial que tu queira colocar. Vou adicionar alguns aqui e já volto. Só um detalhezinho bem legal é que o contrabarra, ele cancela o próximo caractere. Então, pra tu cancelar o contrabarra, tu tem que colocar outro contrabarra. Então, pra o contrabarra aparecer dentro desse array, tu tem que colocar outro contrabarra antes. Então, só vai aparecer um. E daí, como a aspa, ela fecharia, né, aqui dentro essa função, tu tem que colocar um contrabarra pra cancelar essa aspa. Então, ele ficaria mais ou menos assim, caso tu queira adicionar esse tipo de caracteres. Então, eu vou deixar ele assim. Posso testar mais uma vez. Então, eu vou vir aqui e vou inspecionar. Vou vir em console e vou marcar todos agora. E agora sim, ele tá passando pra dentro do nosso array, nossos tipos de caracteres. Mas eu tô tô adicionando todos esses caracteres especiais, mas eu não tô gerando nada, não tô fazendo nada. Como que eu faço, né, pra ele gerar? O que que eu tenho que fazer pra ele gerar? Agora que a gente tem esse array, a gente vai ter que pegar ele e pegar um caractere aleatório de um tipo desses caracteres dentro desse array selecionado. Então, como que a gente pode fazer isso? Eu vou criar aqui uma função que ela vai ser para gerar um caractere aleatório dentro desse array. Então, aqui em cima mesmo eu posso colocar, tipo, por exemplo, random char types, né? Gerar um caractere aleatório. Então, eu vou criar aqui uma função random char type e eu vou passar para dentro dele, ele vai receber um array. Então, ele vai receber esse array de char types aqui. Então, aqui dentro eu passo o char types. A gente vai usar a biblioteca math do JavaScript, que é uma biblioteca de matemática, para poder gerar um caractere aleatório. Então, para fazer algumas coisas, para a gente pegar dentro desse array alguma posição, né, aleatória dele, para a gente poder pegar um caractere aleatório desse array. Então, aqui eu vou criar uma const pra gente pegar um index, por exemplo. Então, a gente vai passar por dentro desse array e pegar uma dessas posições aqui. A gente vai ter 4 posições dentro do nosso array, que vão ser a posição do uppercase, lowercase, number e special character. E selecionar e retornar um tipo desse caractere. Então, vamos fazer na prática pra mim conseguir explicar um pouco melhor pra vocês. Então, aqui eu vou criar uma const que vai ser a random index, que vai gerar um index aleatório. A gente vai pegar aqui dentro o tamanho do nosso array, que vai ser, aqui nesse caso, vai ser 4, né? Porque tem 4 posições aqui. Então, a gente vai ter que pegar o tamanho desse array. Vamos fazer ele por partes e vamos ir testando também pra mim conseguir te mostrar. Então, aqui eu vou primeiro pegar o tamanho desse array. Então, vamos lá. O array é o char types. Então, char types.length, pra pegar o tamanho dele. Aqui nessa função, eu vou retornar o random index pra gente conseguir ver qual que é o tamanho dele aqui, né? A gente tem que retornar nessa função. E como que a gente faz pra gente conseguir ver, né, o tamanho dele aqui? A gente vai ter que passar dentro desse console log esse random char types. Então, aqui a gente bota random char types e esse random char types, ele tem que receber o nosso array. Então, a gente vai passar para dentro desse random char types o array, que é o do get char types. Dessa forma aqui. E daí, quando a gente testar, a gente já consegue ver o tamanho desse array. Então, vamos lá no console. Se eu clicar em gerar senha, ó, não tem nenhum marcado, o tamanho dele é 0. Se eu selecionar um, o tamanho dele vai ser 1 e assim por diante. Se eu selecionar todos, o tamanho dele vai ser 4. Agora a gente vai ter que pegar um número aleatório entre o tamanho do array, que vai ser, se está todos marcados, entre 1 e 4. Então vamos lá. Como que a gente pode fazer para gerar um número aleatório com o JavaScript? A gente pode usar a função math.random. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui math.random e vou multiplicar o número que o math.random gerar pelo tamanho, né, do char types. Esse math.random, ele basicamente vai gerar um número aleatório de entre 0 e 1, né? Então, vamos ver aqui, né, o que ele gerou. Vamos inspecionar aqui, vamos ir lá no console e vou marcar aqui os 4, vou clicar em gerar. Ó, ele gerou 1.01777. Um número quebrado, ele gera um número quebrado. Como que a gente pode fazer para arredondar esse número para ele não ficar com um monte de casa decimal? A gente pode simplesmente vir aqui e escrever math.floor. Então, eu passo para dentro desse math.floor tudo que eu fiz aqui. Então, vamos testar para ver o que ele vai gerar, né? Vamos ver. Vamos ir lá no console, vou selecionar todos, ou vou selecionar 2, por exemplo. Ó, primeiro ele pegou o 1, o 0 agora, o 1, 0, 1... Aqui, ó, deixa eu selecionar os 4. Ó, o 2, 3, ó, 1, 0, 1, 2, 3. E por que nenhuma vez ele gera o 4, né? Porque
basicamente o array ele vai de 0 a 3, né? Tem o 0. O 0 vai ser o primeiro tipo, basicamente. Não vai ser 1, 2, 3, 4. Vai ser 0, 1, 2, 3, que vão ser as posições desse array. Então aqui a gente vai gerar um index para percorrer esse array e pegar algum desses aqui. Então a gente não poderia ter um 4 gerando, só o 0, 1, 2, 3. Então dessa forma a gente consegue pegar esse index. Mas vamos continuar a nossa função para agora sim a gente conseguir retornar um caractere aleatório dentro desses aqui. Eu vou pegar o nosso array, então vou pegar o char types e vou pegar, né, um index desse array, alguma posição aqui, só que desse index aleatório que eu gerei. Não vou colocar aqui 0, por exemplo, o 0 estaria pegando o primeiro. Eu quero pegar um index aleatório que eu acabei de gerar aqui. Então eu vou botar o random index. Então agora, deixa eu retornar, ao invés de retornar esse random index, eu vou retornar isso aqui, para mostrar para vocês o que aconteceria, né? Então, deixa eu tirar daqui e vou retornar ele aqui. Vamos lá inspecionar. Aqui no console, deixa eu selecionar todos. Ó, e agora ele pegou o último. Agora ele pegou as letras maiúsculas, pegou a letra maiúscula de novo, agora os caracteres especiais, letra maiúscula, número. Então, ele tá pegando algum aleatório dentro do nosso array, algum dos itens aleatórios. Então, só que a gente não quer pegar todos eles, a gente quer pegar só um. A gente só quer um caractere aleatório dentro desses que ele escolheu. Então, por exemplo, cheguei aqui, peguei a maiúscula. Eu quero pegar dentro dessa maiúscula só um caractere maiúsculo, não quero pegar todos. Então, como que eu posso fazer isso? Eu posso usar aquela função, o math.random de novo, só que agora eu quero gerar um caractere aleatório dentro desse index aqui. Para isso, eu posso vir aqui, eu posso botar colchetes de novo, porque eu quero pegar dentro daquele array aqui, algum dentro dele. Então, eu boto o index de novo para pegar a posição dele, e aqui eu vou botar o char types no index que a gente passou aqui, que é o random index. E para gerar um número aleatório dele também, eu vou usar essa math.random. Então, eu vou botar aqui math.random, abrir parênteses e fechar ele aqui no final. Antes desse math.random, a gente vai botar um math.floor também. Então, aqui eu vou escrever math.floor, abrir parênteses e fechar aqui no final. Ao invés de colocar isso aqui multiplicando o ponto lente, eu acabei passando ele dentro do ponto do random, né? Então, eu vou copiar isso aqui assim e vou tirar ele e multiplicar que nem eu fiz em cima. Dessa forma, ele vai conseguir gerar outra coisa além do primeiro caractere. Então, vamos aqui no console e agora a gente vai testar de novo. Ó, agora sim ele tá gerando várias coisas aleatórias, passando por dentro do array e depois pegando algum dentro desse array que ele pegou a posição. Então, aqui vai gerar várias coisas aleatórias. Então, a nossa função de random char type já tá gerando, né, algum caractere aleatório. Só que a gente não tá usando esse input do tamanho dos caracteres, a quantidade de caractere que eu quero. Então, como que eu vou saber quantos desses aqui eu vou ter que gerar? Quantas vezes a gente vai ter que usar essa função, passar por essa função, para quantos ele vai ter que gerar? Primeiro, vamos pegar o tamanho desse input aqui. Então, a gente vai ter que primeiro pegar esse input aqui, para depois a gente verificar. Por exemplo, digitei 8. Ah, então eu quero passar por essa função, né, 8 vezes. Então, vamos lá fazer isso. Eu posso criar aqui embaixo ou aqui em cima, tanto faz, uma função que vai pegar o tamanho da nossa senha. Então, eu vou criar uma função aqui, que vai ser a function getPasswordSize, pega o tamanho da senha, pegar o tamanho da senha, e a gente vai ter que pegar, né, o valor dela, que nem a gente fez aqui em cima. Então, eu vou criar uma const, que vai ser a size, botar igual document.querySelector, vou pegar o ID desse input, que é #size, e como que eu pego o valor desse input para ver, né, dentro dele, qual que é o tamanho dele, vou botar só um ponto value, daí ele já vai pegar o valor desse input. Dessa forma, ele já vai estar pegando o tamanho. A gente pode testar aqui, então vou tirar isso aqui daqui. Eu tenho que dar um return, né, para retornar alguma coisa dessa função. Então, return o size. E aqui eu posso testar. Posso comentar isso aqui e vou dar um console log aqui embaixo. Então, console.log do size. Então, vai ser dessa função aqui. A gente vai pegar o tamanho do input quando a gente digitar. Então, vou inspecionar e no console vou digitar aqui, por exemplo, 5. Vou ir lá no console e vou clicar aqui em gerar. Ó, ele tá pegando o 5. Se eu botar um 0, ele vai retornar 0. Se eu botar um número negativo, ele vai pegar um número negativo. Só que a gente vai ter que fazer algumas validações, né? Porque não existe nenhuma senha negativa, não existe um tamanho negativo. Então, a gente vai ter que fazer algumas validações para ele não ser um número negativo, para ele não ser por exemplo, eu posso digitar um E no input para ele não ser
ser um caractere, né? Para ele ter que ser sempre um número, então vamos fazer esse tipo de validação. Esse tipo de validação a gente vai fazer aqui dentro desse get password size mesmo. Então aqui eu vou fazer um if para verificar se ele é um número. Então, se ele não é nulo, né? Is not a null. Então aqui eu vou botar entre parênteses, vou passar a nossa variável size para ver se o size is not a null. Ou a gente pode definir que a nossa senha ela tenha no mínimo 4 caracteres para ela não ficar muito pequena. Então eu vou fazer se o size ele for menor que 4, ou a gente pode definir um tamanho máximo também para a senha não ficar gigante. Eu defini aqui o tamanho de 128 para eu não poder digitar mais caracteres que isso. Então aqui eu vou botar se o size for maior que 128. Daí, se isso acontecer, eu vou aqui digitar uma mensagem de erro e vou botar um return para cancelar tudo, para não retornar o size, né? Para retornar aqui o erro. Então aqui eu vou botar, por exemplo, um alert de tamanho inválido. Digite um número entre 4 e 128. Depois a gente vai usar o toast alert pra gente conseguir deixar o alerta mais bonitinho, mas depois a gente faz isso daí. Vamos ver aqui, caso eu clique em gerar senha e não tenha digitado nada, já tá vindo esse erro aqui. Se eu botar um número 4, ele vai retornar no console o número 4. A nossa função para pegar o tamanho, ela já tá funcionando. Então agora a gente vai realmente gerar a senha a partir do tamanho, para ver o tamanho que a gente quer, e a partir desse número aleatório que ele vai gerar. Então vamos lá criar uma função aqui embaixo, que vai ser a function generate password, que ela realmente vai ser a função que vai gerar a senha. Então generate password. Para dentro dela a gente vai passar o size e vai passar também o array de números de caracteres aleatórios. Então aqui a gente vai iniciar criando uma string vazia, que vai ser a password generated, que vai ser tipo a senha, né? Então eu vou colocar aqui let password generated, ela vai ser igual a uma string vazia, pra gente iniciar a nossa senha com um valor vazio. E a gente vai ter que fazer um loop para adicionar, né, o caractere à senha até atingir o tamanho específico que a gente quer. Então, que seria esse size. Então, aqui eu vou fazer um while enquanto, né, a senha gerada, então, o password generated, enquanto a senha gerada, o tamanho dela, então, .length, for menor que o tamanho. Então, ele vai executar esse loop enquanto a nossa senha não estiver preenchida até o tamanho que a gente precisa. Então, aqui dentro, eu vou usar esse random char types. Então, ele vai ficar gerando um caractere aleatório até que tiver a senha do tamanho que eu quero. Então, eu vou usar aqui o random char type e vou passar aqui o nosso array para dentro dele, que nem a gente passou, né? Que nem a gente passou aqui. Então, só que eu tenho que armazenar isso aqui em algum lugar. Eu tenho que armazenar na senha gerada. Então, eu vou botar aqui e para sempre adicionar mais um, né, no loop aqui, mais um caractere à senha, a gente bota um mais e um igual. Dessa forma aqui. E a gente vai retornar aqui no final. Então, a gente vai retorn a senha gerada. Então, password generated. Aqui ele já vai gerar a senha para nós. Podemos testar aqui no console. Então, eu vou passar aqui a generated password aqui para dentro e ela vai ter que receber alguma coisa aqui, né? Ela vai receber o tamanho, então a gente vai ter que usar o get password size, que tá passando aqui, né? O size. A gente tá passando o get password size aqui, então a gente vai passar o tamanho aqui, ó, tamanho, e a gente vai botar uma vírgula e a gente vai passar agora o char types. E onde que a gente tá pegando o char types? A gente tá pegando aqui no get char types. Eu vou passar aqui dentro o get char types também. Posso criar depois variáveis, né, para armazenar o valor dessa função, mas por enquanto eu não vou fazer isso, que eu só quero mostrar para vocês como que tá funcionando. Então eu vou ir lá no console, agora eu vou clicar em gerar, no tamanho inválido. Agora eu vou digitar, por exemplo, um 6 aqui e selecionar todos os caracteres. Ó, ele já tá gerando uma senha aleatória com 6 caracteres. Vou botar só com uma letra maiúscula. Então ele vai gerar uma senha de 6 dígitos só com letra maiúscula. Se eu botar aqui 4 e botar todos eles, ele já tá gerando. Então assim por diante. Nossa senha aleatória, ela já tá sendo gerada. A gente só tem que fazer agora algumas coisinhas para deixar o nosso código melhor. Por exemplo, mostrar essa senha em algum lugar. Mostrar ela aqui. Vamos fazer isso agora, então. Vou começar tirando esse console log daqui. Então, vou tirar esse console log daqui. Vou limpar o nosso clique aqui. A gente precisa fazer algumas coisinhas dentro dele. Então, vou começar criando as variáveis que eu disse. Eu vou pegar o tamanho, então const size, vou pegar através do get password size, então aqui a gente já tá pegando o tamanho. Quero pegar também o char types, então vou botar aqui char types
get chart types. Aqui a gente já tá pegando as duas coisas que a gente precisa. Eu vou criar uma const também para senha gerada. Então vai ser const password generated, vai ser igual a generate password. E dentro dele eu vou passar o size e o chart types. Foi a mesma coisa que eu fiz antes no console, só que ao invés de passar pro console, eu organizei ele um pouco melhor e criei uma variável para ele. Então, se agora eu desse um console log de password generate, teria o mesmo resultado do que eu fiz antes. Então, como que a gente faz para mostrar na tela essa senha gerada? Eu vou pegar aquele lugarzinho lá, que é esse password aqui. Então, eu vou ter que pegar esse password aqui e passar alguma coisa para dentro dele. Então, eu vou vir aqui e vou botar um document.query selector, o ID que é password, e para passar para dentro dele algum valor, eu boto .text content igual o que eu quero passar, que é o password generated. Então aqui, quando eu gerar a senha aleatória, deixa eu botar aqui 4, botar aqui os caracteres que eu quero, ali ele já vai gerar a senha ali em cima, já tá funcionando. Só que eu quero que essa div aqui só apareça quando, né, eu clicar em gerar. Eu não quero que ela apareça quando não tiver nada escrito. Deixa eu apagar aqui esse password daqui e vamos fazer algumas coisinhas ali no CSS. Então, eu vou começar dizendo que esse password aqui, esse password container aqui, ele vai ter um display none. Então, ele não vai aparecer. Só que eu quero adicionar um display flex em algum momento. Então, eu vou criar aqui, então eu vou botar o password container. Quando ele tiver a classe show, ele vai ter um display flex. E a gente vai adicionar essa classe show aqui no JavaScript. Então, aqui em cima mesmo, pode ser aqui, eu vou botar um document.query selector do password container. Então, eu vou botar aqui hashtag password container e vou botar a classe, então, .classlist.add.add a classe show. Então, quando ele gerar a senha, ele já vai adicionar a classe show. Dessa forma aqui, ó. Deixa eu selecionar aqui alguns, botar a quantidade de caracteres e ela já tá aparecendo. Agora, mais uma coisinha que a gente tem que fazer é adicionar esse botão para copiar aqui. Só que antes da gente adicionar esse botão para copiar aqui, vamos usar os alertas para fazer esses alertas funcionarem? Então, vamos lá. A gente vai usar a biblioteca Toastify.js. Então, a gente vai vir aqui no Google e pesquisar por Toastify.js. A gente vai vir nesse primeiro link aqui e vai vir aqui em Docs. Aqui ele mostra como que tu pode fazer para usar ele. Então eu vou pular as etapas e já vou te mostrar na prática. A gente vai copiar esse link aqui. Eu vou copiar ele aqui e colar. Esse aqui é o CSS. Então eu vou colar aqui no CSS. E a gente precisa do JavaScript dele também. Então a gente vai copiar o JavaScript e vai colar aqui embaixo. Então aqui eu vou colar o JavaScript. Dessa forma. Agora é só usar ele aqui no JavaScript. Aqui, por exemplo, a gente usou esse alerta. Então deixa eu trocar esse alerta. Vou tirar ele e vou usar o alerta deles, né? E como que a gente faz para usar o alerta deles? A gente coloca assim, Toastify, abre parênteses e abre chaves e a gente passa para dentro dele o que a gente quer. Por exemplo, o texto a ser exibido no alerta. O texto a ser exibido no alerta que eu escrevi ali foi tamanho inválido, vírgula, digite um número entre 4 e 128. E no final aqui a gente vai botar, né, para aparecer o Toastify. Então eu vou botar um show toast e abrir parênteses porque é uma função. Então vamos ver se ele já tá funcionando. Se eu clicar em gerar senha, já tá aparecendo aqui. Só que eu quero botar uma duração, né, para ele sair da tela em algum momento. Então depois do text, eu posso botar uma vírgula e botar, por exemplo, duration, 2 pontos de 3000. Por exemplo, que vai durar 3 segundos. Então, assim, aí ele vai sair mais rápido, daqui a pouco ele vai sair. E eu também quero modificar o estilo dele, para como ele é uma mensagem de erro, eu quero que a cor do fundo seja de vermelho, né? Seja de outra cor. Então, eu vou colocar aqui style, 2 pontos, abrir chaves, e vou passar para dentro o background. Então, background, 2 pontos. A cor que eu usei de erro foi essa aqui, ó. Vou botar aspas simples, vou botar hashtag DC2626. Ela ficou mais ou menos assim, só que eu não gostei dessa sombra que ele ficou aqui, então eu posso tirar a sombra colocando um box, só que ao invés de traço shadow, eu boto só a letra maiúscula e escrevo shadow, dessa forma. E eu vou botar entre aspas simples, none. Então ele vai ficar mais ou menos assim. Eu posso botar mais rápido para a mensagem sair mais rápido, por exemplo, 2 segundos, dessa forma. Só que como a gente vai usar essa mensagem de erro ou de sucesso em mais de um lugar, eu posso tirar ela daqui e criar
uma função de mensagens. Então, aqui embaixo, ou aqui em cima, vou criar uma function message e vou passar ela para dentro aqui, dessa forma. Só que a gente não vai sempre ter essa mesma mensagem e sempre ter essa mesma cor, né? Então, a gente vai ter que receber aqui a mensagem que a gente quer, botar aqui o text que a gente quer e a cor que a gente quer também. Então, eu vou botar aqui o background. E no lugar do text, eu vou botar aqui a variável de text, né? Que a gente vai receber. E no lugar do background, da cor aqui, eu coloco a variável background que a gente vai receber. E como que a gente faz para usar essa função daí, né? Eu venho aqui onde eu tirei, eu não precisava ter apagado. Deixa eu copiar de novo aqui, Ctrl V. Vou pegar essa mensagem que eu coloquei aqui. Vou deixar assim por enquanto, só que aqui embaixo eu vou usar a função. Então, message, a mensagem vai ser essa aqui. Então, entre aspas simples, eu copio, né, com as aspas simples junto, boto uma vírgula, passo o texto que eu quero e a cor que eu quero também. Então, eu vou copiar a cor e vou colar aqui. E a nossa função, ela já vai estar funcionando. Eu posso apagar agora essa de cima aqui. Aí, eu não preciso ficar copiando aquilo toda vez que eu quero usar. É só botar message, a mensagem que eu quero e a cor que eu quero. Então, vai funcionar da mesma forma. Aqui dentro, a gente pode fazer outras verificações, outras validações também. Para, por exemplo, se eu não tiver marcado nenhum, eu fazer um alerta, né, soltar um alerta aqui. Então, como que eu faço isso? Até porque se não estiver funcionando, eu não quero que apareça isso aqui. Eu quero que saia que essa função pare de funcionar. Então, eu vou colocar aqui um if para ver, né, se o char types, o tamanho do array, se ele for, né, tipo falso, se ele não tiver nada dentro do array. Então, eu vou botar aqui um ponto de exclamação e vou botar char types.length. E aqui dentro eu vou passar a mensagem de erro. Então, message. A mensagem agora vai ser selecione pelo menos um tipo de caractere e a cor que eu vou passar vai ser o mesmo vermelho de antes. Então, hashtag DC2626. Ó, ele vai gerar dois alertas aqui, o alerta para o tamanho do input e para os tipos de caractere. Só que como que eu faço para não aparecer isso aqui, né? Eu vou ter que botar aqui um return para parar a função. Então, eu vou botar aqui return. Então, eu vou ter que botar um if aqui também para ver se o tamanho ele é válido. Então, eu vou botar aqui se o size, então eu vou botar ponto de exclamação de novo. Então, se o size ele for menor do que eu preciso, né? Se ele vai retornar false aqui, eu vou passar aqui para dentro dele só um return, para ele já passar. A mensagem eu botei lá na função mesmo, então não preciso fazer de novo. Só que aqui ele tá gerando a senha e não tá passando por isso aqui. Então eu vou pegar essa senha aqui e vou passar ela aqui para baixo. Daí aqui vai funcionar. Então, se eu digitar, por exemplo, 5 aqui e clicar em gerar, ele vai pedir para eu selecionar um tipo de caractere. E se eu fizer ao contrário, se eu não digitar nenhum size, ele também vai vir a mensagem do size. Agora só falta fazer aquele botão para copiar o texto. Então, como que eu faço esse botão para copiar? Eu vou pegar aquele botão, vou botar então document.query selector, vou pegar o botão, então hashtag copy, vou adicionar um evento de clique para quando eu clicar nele, então add event listener, clique, fazer que nem no outro, então function, abre parênteses, abre chaves e aqui dentro a gente pode digitar o que a gente quer. Como que a gente faz para copiar para a área de transferência? A gente bota assim, ó, navigator.clipboard.writeText e o texto que a gente quer vai ser o do password. Então aqui a gente pode passar para dentro dele o document.query selector, o ID, então hashtag password, a senha, né, password, .text content, a gente quer copiar o text content dessa senha, então .text content. E eu vou botar uma mensagem também, então message vai ser senha copiada com sucesso. E vou botar um ponto de exclamação. E vou passar a cor que eu quero. A cor que eu quero vai ser esse verdinho aqui, 84CC16. Dessa forma. Então, vamos gerar aqui uma senha aleatória. Eu vou botar aqui, por exemplo, 8 dígitos e só letra maiúscula. Tenho aqui minha senha, posso copiar ela e ela já tá sendo copiada. E será que tá copiando mesmo? Deixa eu colar aqui pra ver. Tá copiando. Então, tá certinho agora. O nosso código agora, ele tá quase pronto. Eu só vou te mostrar uma melhoria que a gente pode fazer nessa nossa função de mensagem, pra gente não precisar ficar passando essa cor em todos os lugares. A gente pode receber aqui, por exemplo, um status. Ele pode ter um padrão, né? Ele pode vir sempre como sucesso, por exemplo. E a gente vai colocar aqui, ao invés de passar a cor, a gente vai passar esse status para dentro dele. E
E caso o status, por exemplo, for success, ele vai ser de uma cor. E se não for, ele vai passar a cor vermelha, por exemplo. Então vamos lá fazer isso. Vou tirar esse background daqui e vou escrever status. E vou pré-definir ele, que o status dele vai ser success. Então aqui, success. E no lugar do background, eu vou fazer um ternário. Então, vou botar aqui status. E o status, ele for success. Então, success. A cor... Então, eu vou botar... É tipo um if isso aqui, tá? O ternário. Eu vou botar a cor, esse verdinho aqui. Então, eu vou passar esse verdinho aqui pra dentro dele. Então, eu vou passar aquela cor aqui. Caso contrário, 2 pontos, eu vou passar a cor vermelha. Dessa forma aqui. E daí, no lugar das corzinhas aqui, eu vou passar só se é success ou não. Então, esse aqui não vai ser success, vai ser, por exemplo, warning. Aqui dentro eu vou passar success. E aqui no warning, aqui no outro vermelho, eu vou passar o warning também. Vamos ver se tá funcionando. Ó, já o primeiro alerta já funcionou. Se eu clicar de novo, o outro alerta também tá funcionando. Se eu gerar certinho e copiar, o próximo alerta também já tá funcionando. Então, estão todos funcionando e o nosso código tá otimizado e um pouquinho melhor. Então, a gente vai precisar ficar passando essa cor em vários lugares. Caso eu tenha outras cores, por exemplo, um amarelo, alguma coisa assim, eu posso colocar. No lugar de warning, na verdade, eu posso botar danger, né? Porque daí, caso tenha algum que seja apenas um warning, um avisozinho assim, dá pra deixar ele daí como warning. Então, eu vou trocar o warning pra danger. Dessa forma, vai funcionar igual. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido explicar certinho pra vocês. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou sempre tentar te responder e te ajudar. Se tu gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Minhas redes sociais estão aqui na descrição, meu LinkedIn também e um e-mail para contato. O código desse vídeo também tá aqui na descrição, no repositório do GitHub, tu pode ir lá dar uma conferida. Então até o próximo vídeo. Tchau!